E aí pessoal, beleza? Hoje, nosso primeiro vídeo do Só Estudar, mas antes deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Lucas Gabriel, sou estudante de engenharia e dou aulas particulares de matemática, química, física e biologia. Mas hoje, como é a nossa primeira aula do Só Estudar, lembrando, caso você não conheça o grupo Só Estudar, é só você digitar no Facebook, né, e procurar a fanpage Só Estudar, né? Já realizo esse trabalho há um certo tempo e quero embarcar nessa parte de aulas online, né? Gravar videoaulas. E vamos lá. Nossa primeira aula será de uma disciplina excelente, que muita gente gosta, mas eu sei que tem muita gente que tem alergia, que é matemática. Então, vamos começar do basicão da matemática e gradativamente a gente vai ver matérias mais, ferramentas matemáticas mais aplicadas. Vamos começar do basicão, que é o que justamente que eu faço nas minhas aulas particulares. Eu vou fazer mais ou menos a mesma dinâmica, justamente para você conferir como que funciona todo o mecanismo das minhas aulas. Então vamos lá. Matemática, nossa primeira ferramenta, as nossas primeiras ferramentas que iremos estudar será a adição e a subtração. Galera, adição e subtração está no nosso dia a dia, ou seja, não é apenas aquela matériazinha chata para a gente ver. Praticamente tudo na nossa vida a gente vai fazer uma soma, uma subtração, entre outras ferramentas que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas, vamos lá, vamos começar com a adição. Ô Lucas, o que é adição? O que é adição? Bom, é uma das operações básicas da aritmética, né, da matemática, e que, resumindo, a adição combina dois números em um único que chamamos de soma, ou seja, você tem um valor qualquer A mais um outro valor B, somando vai chegar a um valor só chamado C, né, chamado de soma. Simples, não é? Mas vamos começar a ver alguns exemplos para depois a gente fazer alguns exercícios para deixar mais fixada essa ideia da adição, beleza? Vamos lá, primeiro exemplo aqui, ó. 17 mais 8. Vamos lá. 7, lembrando que quando você vai começar uma subtração ou uma adição, a gente começa da direita e vai para a esquerda. Então vamos lá. 7 mais 8 dá 15. A gente coloca o 5 bem aqui e a gente sobe o número 1 aqui em cima, ó. A gente vai subir o número 1 aqui em cima para somar com esse outro número 1 aqui. Aí, 7 mais 8 dá 15. Colocamos o 5 aqui e subimos com esse número 1 aqui em cima. 1 mais 1 dá 2. Resposta, 25. Show? Segundo exemplo, ó. 23 mais 14. 3 com mais 4 dá 7. Repare que aqui foi mais simples porque no primeiro exemplo a soma entre 7 e 8 dá 15, que é um número maior do que 9. Então a gente teve que fazer essa brincadeira com esse número 1 aqui. Nós vamos resolver exercícios que a gente vai trabalhar com isso e a gente vai explicar detalhadamente como é. Mas vamos voltar para esse segundo exemplo. 3 mais 4 dá 7. Tranquilo. 2 mais 1 dá 3. Resposta 37. Show de bola até aí? Essa soma foi bem tranquila, não é? Vamos ver o nosso terceiro exemplo aqui, ó. Relaxa, não se assustem. Na próxima aula nós vamos ver números decimais e frações, mas isso daqui é só um exemplo para vocês verem como que é. 31,5 mais 5,0. Repara, ó, todos os números que estão depois da vírgula a gente coloca um debaixo do outro, para deixar bem certinho, ó, vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 0 dá 5. 1 mais 5, 6. 3 mais nada, 3. A gente repete o 3 aqui embaixo. 36,5. Como eu falei, nós vamos ver atividades com números decimais e frações para a gente não precisar tomar um susto. Belezinha? Tudo bem com esses exemplos? Vamos fazer algumas atividades para ver se a gente consegue fixar essa matéria aqui. Show de bola? Vamos lá. Para a gente começar a fazer a tarefa, vamos ver como que a gente tem que anotar, como que a gente tem que pensar na hora de resolver uma adição. Show de bola? Vamos lá. Adição.
Em toda adição, devemos seguir esse estilo de resolução. Então, vamos resolver esse primeiro exercício aqui, ó. A soma entre, se vocês estiverem vendo aqui tranquilo, a soma entre 26 e o número 12. Como é que a gente faz isso daqui? Tranquilo. A gente vai pegar o 26, show de bola, mais, faz um tracinho bem assim, ó, pra gente ter o resultado, mais 12, show? 6 mais 2, 8. 2 mais 1, 3. Resposta, portanto, 38. Tudo bem? Repare que esses números aqui, quando a gente foi somar, também não deram valores maiores do que 9 para a gente ter que fazer aquela regrinha que a gente viu no primeiro exemplo. Mas não se preocupe, né? A gente vai ver um exemplo aqui que a gente vai trabalhar com isso detalhadamente. E ó, lembrando, pessoal, quando a gente está trabalhando com soma e subtração, começa da direita e vai para a esquerda. A gente segue essa direção aqui, ó, tá? É muito importante da gente não se perder. A gente segue essa direção aqui, ó. Show de bola? Para a gente não cometer um eventual erro devido a essa regrinha. A gente pode continuar? Vamos lá. Segundo exemplo, ó. A soma entre 125 e o número 86. Agora é números um pouco maiores, mas nada tão impossível de resolver. Bora lá? Dá uma pausa e veja se você vai chegar na resposta aí. Vamos lá. 125 mais 86. Aqui, ó. Show? Aí vamos lá. Aqui já tem essa brincadeira lá do primeiro exemplo, mas vamos lá. 5 mais 6, 11. Opa, deu um valor maior do que 9. Então, se deu 11, a gente vai deixar 1 aqui e vamos colocar o número 1 bem aqui em cima, ó. Aí vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11 também, ó. E vamos colocar o número 1 bem aqui, ó. 1 mais 1, 2. Resposta, 211. Olha só que interessante, pessoal. Acabei de fazer uma soma de 5 mais 6 que deu 11 e veio 1 aqui em cima e novamente deu 11. E você percebe que a gente tem essa repetição quando o número fica maior do que 9, que a gente vai colocando os números aqui em cima. Isso aqui é muito importante para a gente não se confundir. Na adição isso acontece bastante, na subtração nem tanto, mas a situação é a mesma, tá? Vamos lá. Esse foi o segundo exemplo. Eventuais dúvidas, só deixar nos comentários, tá? Para a gente poder pegar uma dinâmica mais tranquila em relação à matéria, tá ok? Vamos para o terceiro exemplo. E, lembrando, seguindo a mesma dinâmica da direita para a esquerda. Terceiro e último exemplo aqui, ó. Lucas, pode acontecer numa soma, como está na explicação dizendo que é a soma de dois valores que dá um só. Mas eu posso ter, por exemplo, uma soma de vários valores? Posso. Mas aqui, pelo menos, você pode ter uma certa autonomia para você começar a fazer a soma com os valores que você quiser. Exemplo. Você pode começar a fazer essa soma aqui, ó, de 45 mais 60 mais 15, começando pelo 45 e o 60, se você quiser. Eu recomendo para você pegar o 45 e somar com 15 primeiro, depois você soma com 60, para facilitar os seus cálculos. Bora fazer por parte? Vamos lá. Vamos fazer assim, ó, primeira parte, ó. Primeira parte. Show de bola? Primeira parte. Aí a gente vai fazer com 45 mais 15, que vai dar quanto, ó? 5 mais 5, 10, não é? Bota o 0 aqui e sobe um bem aqui, ó. Vai ficar 4 mais 1, 5. Com mais 1, 6. Agora vamos para a segunda parte, que é para somar com esse número 60 aqui, ó. Tá vendo? Segunda parte. Olha só que bacana. 60, que é esse 60 aqui do enunciado, mais o 60 do resultado da primeira parte. 0 mais 0, 0. 6
mais 6 dá 12. Como o 6 aqui, ó, é o último algarismo, a gente já coloca o 12 direto e não faz aquela regrinha que nós fizemos nos exercícios anteriores. Tudo bem? Nossa resposta, portanto, é 120 dessa última atividade. Difícil? Não, né? Tranquilo. É sempre fazer na paciência, tranquilo, para a gente não se perder, para a gente não chegar numa resposta errada ou coisa do tipo. Isso é muito importante em toda a soma que você vai fazer. Na próxima aula, na adição, a gente vai ver com algarismos com números decimais e frações, e você vai ver que já vai envolver ferramentas diferentes. Mas em essência, a soma é desse jeito. Agora, a gente vai ver uma outra operação que também acompanha a adição, que é a subtração. Lucas, o que é a subtração? O que é subtração? O que é a subtração aqui, ó? Vamos lá. É também uma operação matemática básica, na qual dois valores, para cada dois valores, um é subtraído do outro, ou seja, a quantidade é retirada da outra. Significa que, traduzindo em miúdos, né, para ter essa explicação bem maluca, nós vamos ter, vamos pegar aqui, ó, olha esse esqueminha aqui, ó. Na subtração, nós temos que A menos o B vai dar um valor C, correto? Quem é o meu A? O meu A é chamado de minuendo. O meu B é chamado de subtraendo, ou seja, é o número que vai subtrair um outro valor, que no caso é o minuendo. E o B é o nosso subtraendo. E o nosso C, que é a nossa resposta da subtração, é chamado de resto ou diferença, tá? Mas pode ser resultado, aí vai depender do enunciado que você vai trabalhar. Basicamente, isso aqui é a subtração do nosso esquema. Show de bola? A gente viu nomes aqui um tanto quanto específicos, mas na hora de a gente colocar em prática, vocês vão ver como é que é bem simples a subtração, tão simples quanto a adição. Vamos lá? Então vamos conferir um exemplo aqui de subtração. Primeiro exemplo, ó. 26 menos 5. Tranquilo, ó. 6 menos 5, 1. 2 menos nada vai dar 2. Resposta, 21. Foi um exemplo tranquilo, não é? Aí vamos ver o segundo exemplo. Aqui, ó, é muito interessante que eu também vou explicar para vocês como é que funciona esse esquema. Mas, ó, 44 menos 9. 4, só olha para o 4. 4 é menor do que o 9, não é? O que a gente faz? 4 aqui é menor do que o 9, não é? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos descontar uma unidade desse outro 4 e vamos transformá-la em 3. E a unidade que nós descontamos do 4, vamos deixar aqui do ladinho desse outro 4 aqui e transformá-lo em 14. 14 menos 9 dá 5. 3 menos nada dá 3. E a gente repete e a resposta é 35. A gente vai fazer exemplos para a gente trabalhar isso detalhadamente. Show de bola? Terceiro e último exemplo aqui, ó. Números decimais e, novamente, na próxima aula nós vamos trabalhar com números decimais e frações e a gente vai ver isso com mais tranquilidade. Isso aqui é só um exemplo, então não precisa se assustar. 46,5 menos 4,0. Vamos lá. 5 menos 0 dá 5, vírgula embaixo de vírgula, tá? Para respeitar o número de casas depois da vírgula. 6 menos 4 dá 2. 4 menos nada dá 4. Resposta, 42,5. Tranquilo, né? Isso daqui, conforme você vai treinando, repetindo os cálculos e tudo mais, a tendência é que fique mais simples para você e você seja capaz de fazer de cabeça. Mas vamos gradativamente, ok? Vamos lá? Vamos resolver alguns exemplos de subtração. Subtração. Olha só que maneiro. Bom, na subtração nós resolvemos da seguinte forma. Primeiro exemplo, diminua 15 de 29. Tranquilo, vamos fazer? Ó, a gente vai pegar o 29, show de bola, menos 15, como está no exemplo. 9 menos 5 dá quanto? 4. 2 menos 1 dá 1.
Resposta, 14. Show de bola? Foi uma subtração tranquila, não é? Sem problema. Então vamos lá. Vamos resolver o próximo exemplo aqui, ó. Subtraindo 49 de 72. Aqui já começa aquela brincadeira de descontar uma unidade. Mas vamos resolvendo passo a passo para a gente não se perder, beleza? Então vamos lá. 72, né? Menos 49. 2 menos 9, né? O 2 é muito menor do que o 9. Né? O nosso minuendo é muito menor do que o nosso subtraindo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos descontar uma unidade do 7, transformá-lo em 6, e vamos transformar esse 2 em 12. Aí vai ficar 12 menos 9. 12 menos 9 dá quanto? 12 menos 9, fazer até uma setinha aqui, ó, vai dar 3. Show de bola? 6, esse número 6 aqui, ó, menos 4 vai dar 2. Resposta, 23. Show de bola? Tranquilo, né? Esse tipo de situação acontece, como eu falei, quando o nosso minuendo é menor do que o nosso subtraendo. Então, a gente tem que fazer isso. Mas vamos ver mais um exemplo para a gente trabalhar com isso e que é muito interessante também. Vamos lá. Subtrair 415 de 500. Não se assuste com o tamanho do valor. A gente vai seguir essas mesmas regrinhas que a gente acabou de ver e a gente vai chegar. Então vamos lá. Vamos pegar o maior valor, que é 500, né? 500 menos, show? 415. Lucas, 0 menos 5, 0 é muito menor do que o 5. O que a gente faz numa situação como essa? É aí que está o pulo do gato. Vamos lá. Eu vou até deixar isso daqui separado justamente para poder explicar o passo a passo. Vou repetir aqui, ó, para ficar melhor a explicação, beleza? Então, ó, 500 e vamos colocar o 415 bem aqui, ó, para deixar bem explicadinho. Bom, quando eu tenho uma situação como essa, né, quando eu tenho esse valor como 500 aqui, o que a gente vai fazer? Para deixar esse valor aqui, esse minuendo maior que esse subtraindo aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, vamos descontar uma unidade desse 5 aqui, vamos transformá-lo em 4. Esse zero aqui do lado vai ser 10. Só que a gente também vai descontar uma unidade desse 10 e vamos transformá-lo em 9. E esse zero vai ser 10. Entendeu a jogada? Aí vai ser 10 menos 5, que vai ser 5. 9 menos 1 dá 8. 4 menos 4 dá 0. Olha só que legal. Nossa resposta, 85. Nossa resposta, 85. Essas regrinhas são muito importantes para a gente se atentar, porque muitas das vezes as pessoas, quando erram uma subtração ou uma adição, elas se esquecem desses detalhes e acabam eventualmente perdendo a resposta, né? Acabam não acertando. Bom, essa foi a nossa primeira aula, uma aula bem rápida, mais para mostrar como que é o estilo e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado. Eventuais dúvidas, por favor, deixe nos comentários do vídeo e não deixem de curtir a fanpage do Só Estudar. Lembrando que dou aulas particulares, eventualmente se você quiser ter essas aulas, é só entrar em contato e com as suas dúvidas sanadas, com tudo resolvido, só estudar. Fui!